Olá, nesse vídeo iremos tratar sobre fenômenos de interferência e difração da luz. Para começar, vamos primeiro lembrar, como que eu consigo ter um padrão de interferência ou de difração de uma luz, de uma onda. Para mim ter um padrão de interferência e de difração, o que a gente na verdade está ocorrendo é uma superposição de duas ou mais ondas. É importante que essas ondas sejam coerentes, ok? E isso em uma certa posição do espaço, tá? E a interferência, ela vai ser o padrão que é formado pela superposição de duas ondas distintas, ou de duas fontes distintas, tá? Já a difração, ela ocorre devido ao desvio que uma onda ela faz, tá? Em torno, vamos dizer assim, em torno das bordas de um certo obstáculo. Então, por exemplo, se eu tiver uma fenda e aí eu passar uma onda sobre essa fenda, essa onda ela pode sofrer um desvio ali nessas bordas. Tá? E aí, quando isso ocorrer, a gente vai ter um fenômeno aí de difração. Tá? Para a gente lembrar disso, a gente primeiro vai discutir principalmente aqui o fenômeno de interferência. Tá? E aí lembrando, para mim ter uma interferência, eu posso ter, na verdade, um processo que a gente vai chamar de interferência construtiva, tá? Onde as ondas elas vão se superpor de forma a somar a sua intensidade, ou elas podem se interferir destrutivamente, onde uma onda, por exemplo, a sua intensidade ela pode ser anulada com uma segunda onda. Tá? E isso ocorre por causa de uma diferença de fase entre essas duas ondas, ou essas duas ou mais ondas, ou fontes, tá? Ou ainda devido à diferença de caminho óptico, no caso aqui que a gente vai tratar sobre a luz, que essa onda ela pode percorrer. Tá? Então, como que surgem essas diferenças de fase? Então, lembrando, para mim ter, por exemplo, uma interferência construtiva. Então, vamos supor que eu tenha aqui duas ondas, tá? Uma aqui pontilhada em vermelho, tá? E uma outra pontilhada em preto. Se essas duas ondas tiverem a mesma fase, tá? Ou estiverem com uma diferença de fase de tal forma que seja, por exemplo, múltiplos de 2π, 2π, 4π, múltiplo par, a gente vai ter então uma interferência construtiva. Se a gente lembrar, se a gente olha no eixo aqui como ângulo ou como fase, se aqui é 0, isso aqui seria 2π. Então, sempre quando eu transladar essa onda de 2π, tá, ela vai sempre estar aqui na mesma posição, sempre os máximos vão se alinhar. Tá? Quando a gente olha em termos de comprimento de onda, se eu tiver um múltiplo inteiro de comprimento de onda, eu também vou ter uma interferência construtiva. Lembrando que o comprimento de onda é sempre aqui quando essas ondas, por exemplo, se repetem. Então, isso aqui é um lambda. Tá? Ou eu posso tomar de referência deste ponto até este ponto também. Então, isso seria também um comprimento de onda, desde que eu esteja aqui analisando em distância, tá? Bom, então isso é para mim ter uma interferência construtiva. Quando eu tiver uma interferência destrutiva é o contrário, Ou seja, quando eu tiver duas ondas de forma com que a diferença de fase for tal, que, por exemplo, enquanto uma onda estiver no seu máximo, a segunda onda estiver no mínimo, na hora que eu somar essas duas ondas, eu vou ter uma interferência aqui totalmente destrutiva. Tá? E para isso, as minhas diferenças de fase teriam que ser, por exemplo, π, 3π, múltiplo ímpar de π. Tá? Ou ainda, se a gente estiver analisando pela diferença de caminho, seriam múltiplos semi-inteiros do comprimento de onda. Tá? Então, nesse caso, eu vou ter uma interferência aqui que a gente vai chamar de destrutiva, totalmente destrutiva. Tá? Para a gente saber essa diferença de fase, então, por exemplo, eu poderia simplesmente pegar aqui duas ondas quaisquer, tá? Então, vou escrever essa onda dessa forma, uma função senoidal aqui, Lembrando que esse termo dentro da função seno, no caso, é o que a gente chama de fase, Por que então diferença de fase? Note que, olha só, eu estou pegando duas ondas com a mesma frequência, mesmo comprimento de onda aqui, tá? Só que elas percorrem caminhos diferentes, Por isso que eu estou chamando aqui de R1 e R2, tá?
ou seja, se eu tenho duas ondas, né, que tem uma fase, né, diferente por causa do caminho percorrido, na hora que eu fizer essa diferença dessa fase com a fase da minha segunda onda, ou seja, eu tiver uma diferença de fase, que é o que a gente vai chamar de diferença de fase por diferença de caminho, eu vou ter simplesmente essa expressão, né? Minha diferença de fase vai ser K vezes ΔR, ou seja, minha diferença de caminho. Como K é 2π sobre lambda, eu vou ter então essa expressão aqui para minha diferença de fase de uma forma mais geral para a onda. Tá? Então, note que dessa expressão, olha só, sempre que a minha diferença de fase, né, for um múltiplo par, por exemplo, de 2π, tá? Lembra que então vou ter uma interferência construtiva, né? Ou quando essa também for múltiplo inteiro de lambda, eu também tenho uma interferência construtiva, tá? Então, note que, por exemplo, quando ΔR for um múltiplo inteiro de lambda, né? Essa diferença de fase vai ser 0, 2π, assim por diante, tá? E aí eu tenho uma interferência construtiva. Quando não, né, quando for um múltiplo semi-inteiro, por exemplo, ΔR for lambda sobre 2, a diferença de fase daria aqui, por exemplo, π, e aí a gente teria uma interferência destrutiva, tá? Então a gente teria todos os casos aí, né? Então, por exemplo, né, vamos supor então que agora eu vou estar analisando, por exemplo, um processo de interferência em uma fenda dupla. O que é isso, né? Eu tenho aqui duas fendas, tá? Onde se eu tenho uma fonte de luz aqui, né? Eu só consigo passar a luz a partir dessas duas fendas, tá? Então a gente vai falar que eu tenho uma fonte de luz nesse ponto e uma outra fonte de luz aqui. Essas duas fontes de luz estão com o mesmo elas têm a mesma frequência, né? E saem com o mesmo comprimento de onda, tá? Só que note que, olha só, se eu pegar aqui um anteparo qualquer, né? A distância desse ponto até um ponto aqui, em princípio, ela pode ser igual ou diferente quando eu analisar dessa minha segunda fonte, né? Nesse caso, se eu tenho um ponto que passa exatamente pelo centro aqui na metade, né, entre as minhas duas fontes, né? Isso aqui vai dar um triângulo, né? Isósceles aqui, onde os dois lados são iguais, ou seja, né, a diferença de caminho aqui, ela é zero, né? Porque essa distância é igual a essa distância, tá? Então, se a diferença de caminho é zero, ou seja, se o ΔR é zero, a diferença de fase é zero, e aí a gente então tem uma interferência construtiva, tá? Ou seja, né, disso aqui eu já mostro que nesse ponto eu teria uma que a gente vai chamar de uma franja brilhante, tá? Uma interferência construtiva. Já nos outros pontos, né, vão existir pontos onde essa diferença, olha só, dessa distância até aqui para essa distância até um ponto Q qualquer, eu posso ter uma interferência também construtiva, tá? Onde as ondas vão chegar aqui, né, com os máximos alinhados, tá? Ou eu posso ter também uma interferência destrutiva, tá? Então, se eu colocar aqui um anteparo, eu vou ter uma série de franjas, né, claras e escuras aqui ao longo desse anteparo, tá? Então, primeiro mostrando aqui, né? Então, teria um padrão como esse de interferência, tá? Um padrão de interferência aqui no caso de uma fenda dupla, ok? Bom, para a gente continuar analisando, né, então, matematicamente, como que a gente vai descrever, né, se eu tenho uma interferência construtiva ou destrutiva, como que a gente faz isso matematicamente? Primeiro ponto muito importante, tá? Aqui a gente vai sempre analisar, então, o que eu vou fazer? Eu tenho duas fendas, tá? Eu vou colocar essas duas fendas, eu vou colocar um anteparo aqui para poder ver aonde que vai ser formado esse padrão de interferência, de franjas, tá? Só que a distância que eu vou chamar da minha fenda até o anteparo, que aqui nesse caso eu estou chamando de L, ok? Em princípio, ela tem que ser muito maior do que essa distância D minúscula aqui, que eu estou chamando que seria a distância entre as fendas, tá? Isso vai ser muito importante aqui no nosso caso, tá? Porque se eu não puder garantir isso, nem a matemática que a gente vai estudar daqui para frente ela vai ser válida, como inclusive o próprio padrão de franjas, né, ele mudaria um pouco, tá? Então, o
que eu estou falando? Eu estou falando que essa distância, no meu anteparo, ele sempre está numa distância muito maior do que as distâncias, quando comparado com as distâncias entre as fendas, tá? E aí por quê, né? Matematicamente, onde que isso vai nos ajudar? Porque olha só, eu quero calcular a diferença, né, de caminho, né, ou seja, a diferença de comprimento desse raio 1 para o meu raio 2, por exemplo. Tá? Só que aqui, apesar de nesse desenho eu estou falando que o L está grande, note que eles não são paralelos, tá? Só que se essas distâncias de fato forem muito grandes, vamos supor que eu tivesse aqui, né, duas fendas, né, esses dois tracinhos aqui são as fendas, né, e aí eu tenho um anteparo aqui bem longe, tá? Na hora que eu for desenhar esse aqui, ó, né, vocês vão notar que eles praticamente, né, eles saem como se eles estivessem em linha reta, tá? Então, na hora que eu for analisar um ponto bem distante, o que eu vou poder falar? Que esses dois raios aqui, raio 1 e raio 2, que saem aqui de uma fenda 1 e da fenda 2, eles saem paralelos, tá? E isso eu só posso falar quando eu tiver nessa condição, tá? Isso é o que a gente vai chamar também de limite de difração de Fraunhofen, tá? Aqui a gente ainda não está falando de difração, tá? Mas vai ser falado logo em seguida, né? Então, essa condição aqui, tá? Ela só vale quando a distância do anteparo é muito maior que a distância entre as fendas, tá? E aí, então, o que isso faz, né? Então, eu vou ter dois feixes que são paralelos, isso então é o que a gente vai chamar de uma onda plana, né? Uma onda eletromagnética plana, tá? E aí eu consigo calcular a diferença de caminho mais fácil. Por quê? Olha só, vamos supor que então eu consigo desenhar esse triângulo aqui, tá? Onde a distância entre esses dois vértices é exatamente a distância entre as minhas duas fendas, né? E a diferença de caminho desse raio 1 para o raio 2 vai ser exatamente esse lado desse meu triângulo, tá? Porque fora isso, olha só, todo esse caminho aqui ele vai ser igual a esse caminho percorrido, tá? A diferença de caminho, então, né, vai ser exatamente esse pedaço aqui desse triângulo, tá? E esse pedaço desse triângulo vai ser exatamente aqui D seno θ, né? Então, se isso aqui é θ, né, D seno θ é exatamente um pedacinho desse triângulo, tá? Ou seja, a diferença de caminho, meu ΔR, e ele é igual a D seno θ, desde que eu esteja utilizando essa aproximação, tá? E aí, então, a minha diferença de fase, eu já consigo relacioná-la com a minha diferença de caminho, que vai estar relacionada às distâncias entre as fendas, tá? Então, por exemplo, né, para mim ter uma interferência construtiva, então, de novo, ou seja, quando esse ΔR ele for um múltiplo inteiro, né, do lambda, tá? Ou seja, esse m lambda, que onde o m, né, ele pode assumir valores de 0, 1 ou sempre inteiros aqui, tá? Então, nesse caso, né, eu vou ter uma interferência construtiva, tá? Porque então a minha diferença de fase, né, ela vai ser, por exemplo, 0, 2π, 4π, assim por diante, tá? Já para mim ter uma interferência destrutiva, o que vai ter que ser? Esse meu ΔR, ele vai ter que ser um múltiplo, né, semi-inteiro de lambda, né? Então, se eu escrever o m dessa forma, com m menos meio, tá? E aí, então, para todo m inteiro, excluindo zero, ok? Então, eu vou ter uma interferência que vai ser destrutiva, né? Porque em radianos, essa diferença de fase, ela vai ser π, 3π, 5π, assim por diante, tá? Então, a gente teria os nossos dois casos aqui, tá? E aí, por fim, então, né, então, eu voltando aqui, então, eu vou ter lá o meu primeiro máximo central, que a gente vai falar que é o m igual a zero, tá? Ele vai ser sempre uma interferência construtiva, né? Ou seja, no centro aqui eu sempre vou ter uma intensidade máxima, tá? Logo depois eu vou ter um mínimo de intensidade, ou seja, uma interferência destrutiva, e aí assim por diante, um máximo, um mínimo e um outro máximo, tá? E aí a gente tem vários máximos, né, de interferência, tá? Vários m's aí, tanto para um lado quanto para o outro, tá? E aí, por fim, né, eu ainda posso, porque experimentalmente, né, normalmente é difícil da gente medir diretamente, por exemplo, esse ângulo,
tá? Mas note que se eu aplicar aqui uma simples regra de geometria, né, note que esse ângulo, θ, ele vai ser exatamente igual ao ângulo nesse triângulo maior aqui, tá? E aí, então, para me calcular o seno de θ, qual que é o seno de θ? Vai ser cateto oposto, y dividido pela hipotenusa, sendo que a hipotenusa é o que eu estou chamando aqui, né, de raiz quadrada de L, raiz quadrada, né, de L ao quadrado, mais y ao quadrado, tá? Então, eu consigo calcular o seno de θ a partir dessa expressão, né? E aí, por que que isso é interessante? Porque, olha só, no geral, esses comprimentos L, GL eu já falei que é grande, né? E esse comprimento Y, ele também é maior, né, do que o D, ou seja, ele é mais fácil de eu medir essas distâncias aqui, tá? E aí, se eu, por exemplo, conseguir medir experimentalmente essas duas distâncias, o que que eu posso ter de informação, né? Para que serve, por exemplo, eu fazer um experimento de interferência, né? Aí a gente, na verdade, serve para basicamente duas coisas, né? Se eu, por exemplo, sei da minha luz que eu estou usando, ou seja, se eu sei exatamente qual que é o comprimento de onda dessa luz, tá? Na hora que eu faço um experimento de interferência, né, eu consigo, por exemplo, usar esse experimento para, por exemplo, medir a distância entre essas fendas, tá? E aí isso vai ser interessante porque muitas vezes a distância entre essas fendas é muito pequena, né? Ou seja, eu posso usar um fenômeno de interferência para medir distâncias muito pequenas, tá? Um outro fato, né? Agora vamos supor que eu uso uma fenda que eu sei, né? Eu que construí essa fenda, então eu sei essas distâncias, tá? Então essa distância eu sei, só que eu não sei, por exemplo, o comprimento de onda da luz, né? Então vamos supor que eu tenho, né, a luz, né, ela é gerada, por exemplo, a partir de uma transição eletrônica lá de um átomo, né? Se eu tenho lá níveis eletrônicos de um átomo, né, um elétron ao decair de um nível para um nível mais interno, ele libera um fóton, né? Então ele vai liberar uma luz aqui, então ele gera uma fonte de luz. Se eu pegar essa luz e fazê-la passar aqui por essa fenda, tá? O que vai acontecer? Então eu sei essas distâncias, meço o valor de L, meço o valor de Y, tá? O que eu vou conseguir descobrir? Eu consigo descobrir o lambda. E para que isso serve? Ou seja, eu vou saber exatamente qual que é o comprimento de onda dessa luz, tá? Só que a gente sabe, por exemplo, que o comprimento de onda dessa luz ele vai estar relacionado aqui com as distâncias entre esses níveis atômicos, por exemplo, tá? Ou seja, fazendo um experimento como esse, eu consigo saber qual que é o elemento químico, né, que constrói esse átomo aqui, tá? Então, por exemplo, eu consigo fazer o que a gente chama de espectroscopia, né? Eu consigo, a partir da informação da luz, né, fazer a dispersão dessa luz e medir os comprimentos de ondas dessa luz que está sendo emitida, eu consigo, por exemplo, até mesmo ter uma informação de que átomo que ele está vindo, né? Se é um átomo de, sei lá, de hidrogênio, é um átomo de qualquer outro elemento, tá? Eu consigo descobrir isso, né? Então, isso aí são dois exemplos de aplicação de um experimento de interferência, tá? Só que além da interferência, a gente pode ter ainda o fenômeno de difração, né? Só que, então, eu tinha falado que a difração é quando a gente tem a luz, ela contorna um objeto, né? A difração, ela vai ocorrer, que ela é importante, tá? A gente só observa o fenômeno de difração quando o comprimento de onda da minha luz, tá? Ele for aproximadamente igual à espessura da minha fenda. Note que eu não estou falando em distância entre fendas, né? Então, aqui eu tenho somente uma fenda, tá? E aí, se essa fenda ela tiver uma espessura tal que ela for aproximadamente igual ao comprimento de onda dessa luz, então eu vou conseguir observar um fenômeno de difração, ou seja, essa luz ela passa aqui contornar esse objeto, né? Aqui ela vai passar praticamente em linha reta, se ela fosse uma luz onda plana, né? Ela continua aqui basicamente plana, retinha, tá? Só que à medida que essa espessura diminui, eu vou ter esse fenômeno. Só que além da luz ela ter esse fenômeno de se curvar, ela passa a ser uma luz aqui, né? Tipo saindo de uma fonte radial, tá? Eu ainda vou ter um processo de interferência, né? A luz ela vai se interferir com ela mesma, tá? Então,
um padrão de difração aqui de uma única fenda, a gente veria um fenômeno como esse, né? Eu vou ter aqui um máximo central de luz, tá? Note que ele fica bem mais largo aqui, né, do que a minha fenda, tá? Só que eu vou ter, note aqui, que eu vou continuar observando ainda um processo de interferência, né? Eu vou ter várias franjas aqui claras e franjas escuras também, tá? Só que agora essas franjas claras aqui, elas vão perdendo intensidade à medida que eu vou me afastando do centro, tá? Então esse seria um padrão de interferência, né? Para a gente descrever matematicamente esse padrão, a gente primeiro usa o princípio de Huygens, que ele vai falar para a gente, né, que eu vou, em uma fenda aqui, o que eu vou fazer? Eu vou falar que eu vou dividir uma frente de onda, na verdade, em várias infinitas fontes de luz aqui, né? Todas com o mesmo comprimento de onda e a mesma frequência, tá? E aí cada fonte de luz, então, é por isso que eu vou ter um processo de interferência, né? Ou seja, por exemplo, essa fonte de luz, ela vai interferir construtivamente ou destrutivamente com uma outra fonte de luz aqui, tá? Então, assim a gente constrói esse padrão, né? E aí, por exemplo, para a gente fazer isso matematicamente, eu posso, por exemplo, para mim achar os mínimos de intensidade, né? Para mim ter um mínimo de intensidade, a diferença de caminho, a gente sabe que tem que ser um múltiplo semi-inteiro, né? Por exemplo, lambda sobre 2, tá? E aí, se eu pegar, o que acontece com, por exemplo, aqui está a borda, né, da minha fenda, e aqui seria a metade da fenda, tá? Então, a distância entre a fenda, tá? Eu vou chamar aqui de A, né? A espessura dessa fenda, desculpa, tá? Então, a espessura dessa fenda eu vou chamar de A. Então, o que vai acontecer quando, por exemplo, uma fonte aqui, ela interferir com uma outra fonte que está aqui na metade, né, da espessura da fenda, tá? Nesse caso, a gente vai ver que eu vou ter, para me ter uma interferência destrutiva, tá? Eu vou fazer a mesma matemática, né? Vou medir aqui quanto que vale esse ΔR. O meu ΔR, a minha diferença de caminho vai ser exatamente aqui, ó, A sobre 2 vezes seno de θ, porque agora meu triângulo aqui, né, o cateto aqui é A sobre 2, tá? Então eu consigo saber essa diferença de caminho, tá? Então isso aqui, como eu estou colocando aqui que eu quero uma interferência destrutiva, né, então eu vou ter uma expressão para uma interferência destrutiva. Tá? E aí eu posso ir fazendo isso na sequência, por exemplo, pegar, né, com 1/4 agora da espessura dessa fenda, tá? E aí então eu consigo, por exemplo, construir o meu segundo mínimo de difração, né? E assim por diante, tá? Então eu consigo montar essa expressão aqui, que vai ser A seno de θ vezes m lambda, só que cuidado, tá? Aqui o A é a espessura da fenda, né? E isso é para difração, tá? Então isso aqui é quando eu estou analisando somente difração, tá? Por que eu falo isso? E para difração eu vou ter nessa expressão os mínimos de intensidade, tá? Lembra que eu tinha mostrado anteriormente uma expressão como essa, d seno de θ igual a m lambda, né? Com m igual a 0, 1, 2, só que isso aqui era para interferência, o d ele era a distância entre as fendas e isso gerava um máximo, né, de intensidade, tá? Isso aqui agora é para a difração e na difração essa expressão ela gera um mínimo, né? A gente normalmente usa essa notação, o A ele vai ser para espessura da fenda, tá? E o D minúsculo ele é para a distância entre as fendas, ok? E aí o seno de θ, né, a gente consegue escrever ele da mesma forma, né? Y dividido pela hipotenusa lá daquele triângulo, tá? E aí então a gente tem um padrão de difração, né, em uma única fenda, tá? Só que agora o que acontece se eu tiver duas fendas, né, que permitem também ocorrer a difração, tá? Ou seja, eu vou ter um processo de interferência mais difração, né? Na interferência a gente tinha um padrão como esse de duas fendas, tá? Só que cada fenda ela vai gerar um padrão de difração como esse, tá? Na hora que eu for então colocar esses dois padrões junto, o que eu vou ter,
que a gente vai observar, na verdade, vai ser um padrão como esse, tá? Onde eu vou ter várias intensidades, né? Cada máximo desse aqui é por causa da minha interferência entre as duas fendas, tá? Só que sobreposto a esse padrão de interferência, eu vou ter ainda o meu padrão de difração, que olha só, eu tenho um máximo central aqui, só que eu tenho uns outros máximos laterais, né? Que vem da difração, tá? Então a gente observa esse padrão sobreposto, né? Então, aqui, por exemplo, olha só, o que a gente observar na prática, né? Se eu jogar um laser vermelho lá em uma única fenda, tá? Eu vou ter somente um padrão de difração. Se eu jogo ele em duas fendas, né? Essas fendas da mesma espessura, tá? Do caso anterior, eu vou ter um padrão de interferência mais difração. Note que agora eu vou observar uns mínimos aqui, né? Que são causados por causa dessa interferência, tá? Já eu vou ter um mínimo maior aqui, né, que é causado por causa da difração, tá? E aí, como eu disse, né, a gente vai ter que analisar basicamente essas duas equações, né? Por exemplo, para difração e para interferência, tá? E aí depende do que a gente está querendo analisar ou do que a gente está medindo aqui, por exemplo, no nosso experimento, tá? Por fim, a gente vai trabalhar, na verdade, a gente quase sempre trabalha não é somente com duas fendas, mas sempre com mais fendas, né? Então a gente trabalha normalmente com o que a gente chama de rede de difração, tá? Uma rede de difração é quando eu tenho N fendas, só que um número muito grande de fendas, né? Quando o número de fendas ele tende ao infinito, tá? Quando ele é muito grande, o que vai acontecer, né? Basicamente, o que eu vou ver vai ser assim, as minhas intensidades, olha só, para duas fendas, né? Elas são aqui praticamente iguais, tá? À medida que eu vou aumentando o número de fendas, basicamente o que a gente vai perceber é que as intensidades, os máximos, né, de intensidades, eles vão ficando cada vez mais intensos, né? A intensidade ela começa a aumentar no máximo, tá? Os mínimos a gente vai observar que começa a aparecer o que a gente chama de intensidade máximos secundários, tá? Só que eles tendem a ficar cada vez mais fracos, né? E aí os máximos principais, eles ficam cada vez mais intensos, tá? E as distâncias não mudam, tá? Entre os máximos, né? Então as distâncias aqui dos máximos, elas não vão mudar, tá? Então, na prática, né, se eu estiver medindo a distância entre os máximos aqui, né, isso não mudaria, ok? Só que eles vão ficando, os picos vão ficando mais finos e mais intensos, né? E aí, por exemplo, se eu pegar aqui, né, um último exemplo, né, do que acontece à medida que eu vou aumentando o número de fendas, né, para fendas da mesma espessura, olha só, com uma fenda eu tenho somente difração, com duas fendas eu vou ter um processo de interferência e difração, ou seja, dentro desse primeiro máximo central, eu vou ter vários padrões de interferência aqui com os mínimos, né? E aí note que aqui eu vou continuar ainda com o mínimo por causa da minha interferência, da difração, tá? E os máximos aqui. Aí à medida que eu vou aumentando o número de N, né? Ou seja, eu vou aumentando o número da fenda, olha só, os meus máximos continuam aqui, tá? Só que eles vão ficando mais finos e mais intensos, tá? Aqui começa a aparecer, né, esses máximos secundários, tá? Só que quando esse N ele é muito grande, isso aqui basicamente morre, né? Então eu só vou ter, por exemplo, um padrão como esse aqui, tá? Então eu veria um padrão aqui como esse. É claro, aqui morre, né, porque coincidiu, né, de um máximo de interferência com um mínimo de fração, tá? Mas o restante eu vou ver normalmente aqui, os meus máximos, né? E as distâncias aqui, né, não mudam, tá? Por isso que, inclusive, quando a gente for num experimento fazer a medida, tá? A gente mede em relação ao centro, tá? Então, por exemplo, aqui é o meu máximo central, então eu vou pegar no centro, e aí minha intensidade, se eu for medir o máximo, né, eu vou pegar no centro desse máximo, né? Agora, se eu quiser medir em relação a um mínimo de intensidade, aí sim eu vou pegar um ponto desse, tá? Isso para difração ou para interferência eu vou pegar essas distâncias, né, de mínimos, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Abraços, até a próxima.